Nossas Histórias conta hoje a história do professor e jornalista Carlos Raimundo Paviani. Ele é o diretor de Relações Institucionais do Ibravin, de Flores da Cunha. Ibravin, obviamente, tem uma atuação em nível nacional, mas ele é de Flores da Cunha, onde foi professor e ainda hoje é jornalista, diretor do Florense, um jornal local. Mas no Ibravin ele está desde 2003, porém sua atuação no setor vitivinícola vem desde 1995. E como tal ele acompanhou muito de perto a evolução, e que evolução que teve o vinho nacional, o vinho brasileiro, e também a sua penetração no mercado internacional. Bom, mas também teve outras atividades, tem outras atividades paralelas, como já falei, do jornal Florense, e também ele é músico. E, como tal, participou de diversos grupos musicais e festivais como a Vindima, ou Vindima da Canção Popular de Flores da Cunha, sendo vencedor em 1985 com a canção A Que Horas Passa o Trem. Quer cantar um pouco dessa canção? Não, né? Vamos falar do vinho, né? Depois podemos falar da canção. Exatamente também, isso, sim. né? Tu acompanhaste bem a evolução do vinho brasileiro e tens uma ideia realmente de que foi um processo, digamos, de grande esforço, sim, mas não foi até com uma certa rapidez que isso aconteceu, ou não? Eu acho que sim, eu acho que houve nos últimos 20 anos uma mudança muito grande na estrutura, né? Em termos de legislação, em termos de produção, tudo isso, né? Então a enologia e a viticultura melhoraram muito e hoje desempenham um papel importante, na verdade, né? nessa qualificação. Eu acho que, Afonso, tem alguns pontos que são importantes, eu acho. Primeiro, a abertura econômica do mercado, né, na década de 90, impulsionou, digamos, de um lado forçou, mas também, por outro lado, fez com que os produtores tivessem que começar a conversar, por exemplo, com os produtores do Uruguai, da Argentina, para discutir o Mercosul, na verdade, né? Então a década de 90 foi bastante rica e esse intercâmbio começou a também proporcionar, fluir novas ideias, na verdade. Ou seja, né? Disputa, concorrência no mercado brasileiro com vinhos estrangeiros, é isso? Com certeza, quando produtores, e aqui faço o nome de Reinaldo Dalpisol, né? Muitas lideranças do setor, que discutindo a criação do Mercosul e dentro do Mercosul um grupo de vitivinicultura, né, que ainda hoje existe, ainda hoje se encontra com menos periodicidade, mas que estabelece. E isso estabelece também a necessidade e uma visão diferente também do mundo, porque até então o que se produzia se vendia no mercado interno e não tinha muita perspectiva de exportação e as importações eram sobretaxadas muito mais do que hoje também, então não tinha concorrência com produtos importados. Né? Nós vamos ainda aproveitar depois, claro, para continuar esse assunto, certo, mas eu queria também introduzir neste caso a questão do vinho estrangeiro. O brasileiro, nós brasileiros temos alguma, digamos, com os importados, uma atração com tudo que certo, é importado. E isto, de alguma forma, embora tenha ajudado na concorrência, de melhorar o vinho brasileiro, claro, na concorrência. Mas ainda tem uma ideia de uma valorização, digamos assim, com a roupa às vezes, né? Se uma camisa é importada, parece que vale mais do que uma nacional, um carro importado vale mais que o nacional, tem tudo isso. Embora hoje tenhamos uma indústria têxtil, uma indústria automobilística muito moderna também no Brasil, né? Então, sem dúvida, eu acho que ainda é um pouco essa mentalidade colonialista, na verdade, que o que vem de fora é melhor. Então, no vinho isso ainda é forte, já foi mais forte, eu acho. Hoje eu acho que já se conseguiu vencer algumas barreiras, já tem mais gente falando bem do vinho brasileiro e conhecendo e buscando se informar sobre o vinho brasileiro, né? Então somos um país, embora grande, mas na produção vitivinícola pequeno ainda, comparado com o Chile, com a Argentina ou com os tradicionais da União Europeia, né? Espanha, Portugal, França, Itália, né? Então, nesse sentido, a nossa vitivinicultura vem se qualificando num ritmo bastante acelerado. E eu diria que um outro fator, eu acho, Afonso, foi aí a criação na década de 90, na sequência de tudo isso, de um fundo estadual da vitivinicultura, o Fundo VITS, né?
onde o governo do estado, numa política estadual, na verdade, né, para dar suporte, entendendo que ele não poderia fazer tudo sozinho, cria um fundo e do fundo nasce o IBRAVINH, o Instituto Brasileiro do Vinho, né, que completou nesse janeiro 21 anos. Né? Então, com o IBRAVINH e o Fundo Vites, se consegue uma primeira façanha, que era organizar os cadastros vitivinícolas, né, saber quanta uva produzimos e, portanto, quanto vinho e suco de uva é elaborado. Isso é um instrumento de controle, de planejamento muito forte. E o segundo instrumento foi o laboratório de referência enológica. Nós não tínhamos até então, tínhamos uma legislação que coibia a fraude, mas não tínhamos instrumentos para medir e verificar a qualidade. Né? Laboratório em Caxias. Esse laboratório fica em Caxias, ainda hoje é mantido numa parceria entre o IBRAVINH, funcionários do IBRAVINH, com a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e ele está credenciado pelo Ministério da Agricultura. Né? Então ele faz análises, é o único laboratório de referência enológica no Brasil, que faz análises oficiais para o controle e fiscalização no Brasil. Né? Esse fundo, que chama do Fundo Vites, Sim. qual é a base de recursos? O Fundo Vites é uma taxa que as vinícolas pagam proporcional à quantidade de uvas processadas em cada safra. Então é uma taxa por tonelada de uvas que são transformadas em suco, vinhos ou espumantes. Né? Sendo que essa taxa, o valor dessa taxa, ele é compensado no ICMS, então não é uma despesa para a vinícola, ou seja, é o Estado que deixa de arrecadar parte desse recurso. Então 50% desse recurso o Estado arrecada, vai para uma conta chamada Fundo Vites, que é o Estado que administra, e 50% vai para o Instituto Brasileiro do Vinho, que administra, então, e faz apresenta um plano anual de trabalho aprovado no Conselho do Fundo Vites, e aí ele faz os investimentos. Então, os principais investimentos são na manutenção da qualidade, portanto, então, no laboratório. Esse laboratório hoje faz análises, é desse laboratório que foi criado pela professora Regina Vanderlinde, que hoje, com muito orgulho, temos, né, é a nossa presidente da Organização Mundial da Uva e do Vinho, né, da OIV, né? Da França. Isso, Paris, né? Exatamente. Então, ela foi uma técnica que o setor a contratou, trouxe para trabalhar, e ela evoluiu, desenvolveu metodologias, criou esse laboratório todo, né? E agora ela hoje está como uma referência mundial na vitivinicultura. Então, para nós é motivo de muito orgulho, eu acho, né? De ter uma profissional competente, reconhecida mundialmente, né? Então esse laboratório começa a trabalhar em 2001 e a gente diz literalmente que mudou da água para o vinho, né, Afonso? Porque o que acontece, quando nós tínhamos depois que Jesus Cristo fez o primeiro milagre, esse milagre sempre foi seguido no mundo inteiro, na verdade. Então a indústria vinícola sempre combateu a fraude, na verdade, né? E isso não é só do vinho, mas é do leite, de outros setores também, né? Então, a partir de 2001, com a estruturação desse laboratório, se estabelece instrumentos, né, através de análises por isótopos de oxigênio, isótopos de carbono e outras metodologias para detectar se a água que está presente no vinho vem da seiva da fruta mesmo, da planta, né? Se o álcool que está presente também veio da fermentação do açúcar que se transformou em álcool, ou se veio da cana, por exemplo, né? Então isso é possível medir e isso estabelece... Ou se alguém... então... falsificou. Claro, isso na França, né, ainda se tem notícias ainda hoje e tudo mais, então esse laboratório foi um divisor de águas, realmente, né, onde se parte da água para o vinho, na verdade, né? Então, daí surge uma série a primeira década desse século XXI, né, foi importante para estabelecer. E aí, então, surgem pequenas vinícolas, surgiu todo um movimento, digamos assim, de melhoria da qualidade, de busca da qualidade, de novas fronteiras, novas regiões, quer dizer, então, nessa década nós crescemos 45% a produção de uvas no Rio Grande do Sul. Né? É um setor que partiu de menos de 30 mil hectares para mais de quase 45 mil hectares de vinhedos, então, hoje, né? Então, é um crescimento quantitativo que veio com o suporte do crescimento qualitativo, na verdade, né? Então, Carlos, e falasse em regiões, podia, assim, citar o que está acontecendo hoje já? Quantas regiões nós temos? Então,
se formos olhar no Rio Grande do Sul, nós temos aí então a Serra Gaúcha que continua, mas ela se expandiu para os campos de cima da serra, por exemplo. Não se ouvia falar de produção de uvas, né? Hoje nós temos excelentes vinhos aí que estão vindo dos campos de cima da serra, né? Vacaria, por exemplo. Vacaria, muitos capões, perto de Esmeralda, né? Então ali vários produtores, né? O fenômeno que é importante também, produtores de outras culturas entraram para o mundo do vinho, né? Sejam da área da pecuária, seja da área de grãos, ou seja até de outras áreas econômicas que acabam investindo no setor vitivinícola, né? A metade sul, e aí particularmente nós temos a Serra do Sudeste, né? Encruzilhada e Pinheiro Machado, que eram regiões que tiveram um ensaio lá na década de 70, quando a Granja União e a Almaden se instalou em Livramento, na verdade, né? E a própria campanha gaúcha, né, com Livramento, Bagé, Candiota, expandindo para a Uruguaiana, mas também as regiões mais tradicionais como Santa Maria ou Jaguari, nessa região central do estado, e na região noroeste, né? Então acho que hoje o estado tem todas as principais regiões hoje têm vitivinicultura, né? Então, e tem isso agora que é em outros importante. estados, né? Bom, e aí Santa Catarina, nós tínhamos tradicionalmente o Vale do Rio do Peixe, aquela região de Videira, Tangará, etc e tal, e Omerê, etc e tal, e ela hoje se expandiu para os São Joaquim, as regiões chamadas de altitude, né? Água Doce, lá para o norte de Santa Catarina, no oeste do Paraná, na região metropolitana de Curitiba, né? São Paulo, hoje, Afonso, eu ainda não consegui, já fazem 3 anos que eu estou embarcando para ir, não consegui, mas quero ir para conhecer a região do noroeste de São Paulo, que é uma região do café, né? São José do Pinhal, parece que e outras regiões, e faz fronteira com o sul de Minas, onde se desenvolveu toda uma estrutura e tem mais hoje de 30 produtores de uvas e algumas vinícolas já instaladas, produzindo belíssimos vinhos nessas regiões, né? E ali um diferencial, né? Onde eles trabalham com a poda invertida, né? Ou seja, em vez de colher as uvas em fevereiro, março, abril, eles em dezembro fazem uma poda radical e atrasam fazem com que a planta tenha que brotar novamente e vai atrasar a colheita para colher em maio e junho, quando é seco, perfeitamente seco. Então conseguem uma sobrematuração das uvas muito interessante, né? E é uma técnica que foi desenvolvida por um brasileiro, pelo Dr. Murilo Regina, que nós já trouxemos aqui para fazer cursos aqui e tudo mais, né? E o Vale de São Francisco depois? E o Vale de São Francisco, que aí é uma região já consolidada, né? Primeiro como produção de uvas para mesa, mas onde se produz uva sempre vai ter alguém que vai fazer vinho, e suco de uva e vinho, né? Tem vinícolas, inclusive gaúchas, que estão lá, né? Que estão lá, Miolo, né? Produzindo lá. Miolo é uma referência, né? A Terra Nova, né? Vinícola Terra Nova que está lá, ela é uma referência hoje nacional. Tem várias safras por ano, se quiserem? Lá eles estão conseguindo produzir 2,5 safras por ano, né? Ou seja, se consegue ter, durante todo o ano, diferentes estágios do ciclo produtivo, né? Quer dizer, ao lado de uma parreiral que está colhendo, tem um lado que está começando a brotar, tem outro que está fazendo poda e assim por diante. E o início, né, da safra é com a irrigação? Exatamente. Na medida em que tu abre a torneira e dá vazão à água, vai dar o ciclo vegetativo da planta, né? Então, porque não tem inverno, né? Isso. Minas Gerais, sul de Minas, está fazendo uma produção também que é o que nós chamamos da poda invertida, daí fazendo uma colheita. Poderia fazer 2, mas eles optam por fazer uma com uma qualidade melhor e com uma maturação das uvas espetacular, né? Então, o Brasil se movimentou, né? Hoje nós temos mais de 10 estados produzindo uvas e uma vitivinicultura. Se criou agora na Câmara Federal a Frente Parlamentar de Defesa e Valorização da Produção Nacional de Uvas e Vinhos, né? Então, deputados de todos os estados querem participar da Frente Parlamentar de Defesa da Uva e do Vinho. Por quê? Porque é um tema interessante, é um tema que atrai, eles querem se manifestar, querem desenvolver. E por que, Afonso? Acho que hoje, fundamentalmente, né? A União Europeia, por exemplo, ela tem investimentos anuais de 13 bilhões em subsídios agrícolas, né? Que é um tema discutido no mundo inteiro, né? 10%, 1 bilhão e 300 é só para a vitivinicultura. Por quê? Porque é uma das atividades que mais gera emprego no campo, né? Carlos, nós estamos no fim do primeiro bloco. Nós voltaremos a esse assunto mais adiante, porque não falamos também ainda sobre toda essa área de invasão
brasileira, entre aspas, né, no mercado internacional. Certo. Nós vamos fazer então um intervalo e na volta vamos conversar um pouco sobre a tua história, Tá porque bem. este é um programa que conta histórias e pessoas. Nós estamos conversando com o professor e jornalista Carlos Raimundo Pavani. Ele é o diretor de Relações Institucionais do Ibravin desde 2003. Nós vamos ver agora um pouco da história, da tua história, né? Tu tens algumas atividades não apenas ligadas ao vinho, né? Vamos ver as fotos. Essa foto, o que é? Esse foi no dia do vinho, com a governadora Ieda, prefeito Fortunati, numa cerimônia que fazíamos aqui no Cais do Porto. Né? É primeiro domingo de junho, né? Primeiro domingo de junho. Foi uma das primeiras atividades comemorativas, logo em seguida, aí quando isso foi em 2009, eu acho que foi, né? Uhum. Outra foto? Ali, numa sessão com a senadora Ana Amélia, numa audiência pública sobre os Mercosul, os setores produtivos, estava o pessoal da carne também, né? E a senadora Ana Amélia senadora na Comissão de Agricultura do Senado, né? Isso. A outra? Meu casamento com a minha esposa Séfora, né? Olha, 28 anos de Séfora Bula. É natural de Flores da Cunha também, família de comerciantes. O avô dela era comerciante, o pai dela, e ela também segue ainda hoje, né? Uma das lojas tradicionais em Caxias do Sul, que é a Lojas Bula. Isso. Outra foto? Ali é a primeira vez que eu estive na OIV, Frederico Castellucci, que foi diretor da OIV, né? Foi a primeira vez que eu estive lá. A sede mundial do vinho. Do vinho em Paris. Em Paris. Em Paris, isso. Foi 2008, 2009, esse período, né? Outra foto? Aqui foi numa feira do Brasil, eu não me lembro se era na Nuga ou na Cial, acho que é na Cial, na França, esta, né? Onde eu estou ali com os produtores, diversos representantes das vinícolas, também representantes do Sebrae, da Fiergs e diversas instituições da Apex, né, que é a promotora também desse evento, um dos grandes eventos de promoção dos vinhos brasileiros lá fora, né? Mais adiante nós vamos conversar um pouco sobre isso. Outra foto? Ali é com o deputado Iradir Pietrovski e com o deputado Stilac Xavier. Nós estamos conversando sobre a lei do vinho alimento e antes disso o deputado Iradir foi o autor, né, por sugestão do Leocir Zambiase, do Dia do Vinho Estadual, né? Que é uma lei estadual. Que é uma lei estadual que está em pleno vigor, ainda hoje, no primeiro domingo de junho se comemora. E o deputado Stilac foi o autor da lei do vinho alimento, que não passou. Foi aprovado pela Assembleia e depois o governador Rigoto vetou, né? Diminuiria muito a incidência dos tributos, né? Isso, ali minha esposa, é uma foto mais recente aí, minha esposa Séfora, né? Meus filhos, a Sofia, a mais velha, a Luzia é a mais nova e o Pedro, né? O Pedro hoje trabalha, Afonso, ele tem uma loja de vinhos virtual. Né? Ah, sim. Isso, Então olha, já está no segmento já. Está em casa. E as minhas filhas, a mais velha é médica e a mais nova estuda medicina aqui na UBRA. Olha. Isso aí. Essa aí foi minha formatura temporânea já, porque minha primeira formação foi na área de ciências, depois estudei física aqui na URGS, não completei e fui de volta à minha cidade e botei um jornal. Mais tarde, quando eu abri o curso de jornalismo em Caxias do Sul, eu fui estudar jornalismo, então me formei em 2008, 2006, 2007, por aí. Hoje é o fundador e o diretor do Florença. Eu já fazia isso, né? Mas aí eu fui buscar meu certificado aí, de jornalista. Essa foto, Afonso, são meus irmãos, né? No centro é o Jaime, professor e filósofo, né? Comemorando 50 anos, e todos os demais são meus irmãos. Somos 10 irmãos. 10? 10, isso. Ok. 7 professores, né? Então, a família de meu pai estudava, lia, gostava muito disso, então a gente... Sim. Uhum. Outra foto? Ali é numa reunião do Mercosul, né, com lideranças, aqui está o Danilo Cavanho, o José Fernando Protas, o Hélio Marchioro e os lideranças aí nesse caso da Argentina. Foi num restaurante Copacabana, aqui em Porto Alegre, depois de uma reunião né, do Mercosul.
E aqui, Afonso, estamos nós aí, né, numa visita à vinícola lá no Rio Haar, na Alemanha, em que tu estás conosco nesta foto, né, e estava o diretor de área internacional da SEDAI, aqui da Secretaria, e ao centro estava o jornalista Orestes Andrade, que está hoje na Prefeitura de Porto Alegre, né, e o Helmut, que é o importador, que ainda hoje é importador de vinhos lá na Alemanha, e ele que nos levou para conhecer uma região vinícola com enoturismo também nessa vinícola, que era do pai de família com seus 3 filhos que estão aí ao lado também, né? Muito bonita, inclusive excelentes vinhos, né, Afonso? Sim. Agora? Muito bem. Aqui é com o Sérgio Maia, né, e o Benildo Perini, que hoje é da Vinícola Perini, do sindicato, né, numa das feiras que o Maia fazia no Big, né, onde tinha algumas homenagens, tudo. Eu acho que é importante, né, essa manifestação do varejo, né, trabalhando o vinho, né, e esses espaços que se abriram, né, que não existiam antes até do próprio Bravin, de toda essa estrutura de mobilização que se fez, né, para promover os vinhos, né. Outra foto? Bom, ali foi uma matéria do Juarez Fonseca, 1985. Foi uma polêmica, não sei se queres que eu conte um pouquinho, mas a história... Não tem muito tempo, né? A cidade de Flores da Cunha tem o nome em homenagem ao general. E o general teria prometido, o general José Antônio Flores da Cunha teria prometido construir o ramal ferro. E acabou que não construiu. Então a gente fez uma música chamada Que Horas Passa o Trem. E ela diz assim... Que povo é esse que esquece suas raízes e abandona assim tão fácil suas origens? Que povo é esse que não lembra seu passado, como se a história fosse um livro mal guardado? Ninguém mais fala do interventor que há muito tempo nos enganou, nem falam da guerra já bem distante que o nosso nome trocou, porque a cidade era Nova Trento, né? E passou para Flores da Cunha. E aí desenvolve isso. Fizemos toda uma pesquisa histórica, compomos a canção e aí foi Mas só podia ganhar, vencedor. Foi. 1985. 85, isso. Tá bem? Ok, bom, já falamos um pouco então da tua história também, certo, né? Isso. Você, digamos, além de fundador e diretor do Florence, você já também atuou como músico, né? Sim, um pouquinho. Um grupo de música com os parceiros, né? Festival em Passo Fundo, Canoas, aqui em Porto Alegre, várias regiões aí, não fomos muito mais longe, mas era muito divertido, né? E se botava o lado criativo da gente, né? E a gente compõe em temas que a gente achava interessante, né? Então, esse, por exemplo, esse é um tema. Trem foi esse foi muito interessante, né? E a gente está querendo resgatar, inclusive, né? Até regravar isso, né? Porque eu acho que vale a pena, né? Tem um amigo, Sérgio Rojas, né? Que é músico, compositor, que conhecemos das Vindimas, ele tem estimulado, ele diz assim, Carlos, você não pode deixar isso aí, tem que juntar. Então agora, no final do ano, eu fui ao estúdio dele, na casa dele, gravamos lá 14 trilhas para... já está gravado? Estamos gravando, está em processo, né? Mas eu não sei se vai sair, isso demora um pouquinho, Então, né? a participação é em violão? Isso, eu toco um pouquinho, não muito, mas a gente está meio enferrujado, né? Mas certamente depois outros músicos vão nos ajudar, né? Mas pelo menos para registrar e, quem sabe, digitalizar isso, né? Para deixar isso para que mais pessoas possam conhecer um pouco esse trabalho. Né? Claro. Isso. Se todas as músicas forem na linha do trem, não, nem todas, mas tem música ligada ao tema da uva e do vinho, tem música, então acho que a gente consegue falar de coisas diferentes aí, né? Então a formação básica foi em Flores da Cunha, né? Sim, eu estudei lá, depois eu vim para Porto Alegre, estudei aqui na URGS, estudei física, como eu te falei, não concluí física, lecionava aqui numa escola em Porto Alegre, no Colégio Gema Angelina Belia, lá no Antônio de Carvalho, né? Sim. Foi um período de muitas, bem interessante. E também eu era professor estadual, então eu peguei a greve dos 90 dias. Morava aqui no centro de Porto Alegre, na Demétrio Ribeiro, a 2 quadras do Palácio. Então todos os dias a gente subia lá para tocar uma sineta, né? Então, um pouco frustrante, né? Que a gente vê que 30 anos depois, 35 anos depois, não mudou muito a realidade da questão do baixo salário, da falta de estrutura, tem tudo falta isso. de valorização do professor. Do professor, né? Do ensino, da educação com todo. Né? E vendo tudo isso que está acontecendo no Ministério da Educação também, né? Foi tudo... E na área do vinho, tu fizesse alguma especialização? Aí, depois disso, eu voltei para Flores da Cunha e motivado, foi logo depois da Vindima, em 86, na verdade, e colocamos o jornal local.
tive apoio de várias pessoas, o Alberto Oliveira, que foi deputado, depois foi um que nos ajudou, chefe da Casa Civil e tudo mais. Trabalhei com ele quando prefeito de Flores da Cunha. E a gente daí comecei. Num planejamento do jornal, Afonso, nós decidimos que o jornal não teria mais muito que crescer, mas podíamos então prestar serviços. E aí é que entra o mundo do vinho. Aí nós organizamos o Seminário do Vinho Gaúcho, em 95, 96, 97, em colaboração com a Gave, com a Alvibra e com isso tudo mais. E aí em 97 eu fui trabalhar na Cooperativa Vinícola Aurora. Aí trabalhava 20 horas por semana, né? Part-time, né? E aí então é que entra com o Hermes Zanetti, né? Que era o diretor na época da crise da Vinícola Aurora e da recuperação. Então participei desse período. Durante esse processo se estava discutindo o estatuto e a criação do Ibravin. E aí, em 2000, eu passei a assessorar o Ibravin como jornalista e tudo mais. E em 2013, daí, então, assumi a direção. Então, essa foi do jornalismo, percebendo que havia espaço para trabalhar com comunicação, dentro da área do setor vitivinícola, né? Fizesse alguma especialização, né? Sim, estudei, daí fiz uma especialização em marketing na ESPM aqui, foi o primeiro curso de marketing do vinho, né? E iniciei o mestrado, mas não concluí ainda, né? Na Universidade de Caxias do Sul também em gestão vitivinícola, né? Então já continuo estudando, digamos assim, né? A gente não para nunca, né? A gente gosta de estudar e tal, né? E aí entrou uma espécie de roda viva. Sim, porque, claro, sem dúvida. Depois aí várias atividades, né? Mas na minha formação, então, foi primeiro como professor de matemática e física e ciências, depois como jornalista, depois estudei marketing e agora, né, seguindo aí no setor. É isso. Bom, nós vamos fazer um novo intervalo e na volta nós vamos falar um pouco mais sobre o vinho como tal, e inclusive seu ingresso no mercado internacional, onde tem uma presença importante, os concursos de vinho, né? A avaliação anual da safra e assim por diante. Um intervalo e voltamos a seguir. Nós estamos conversando com o professor e jornalista Carlos Paviani, de Flores da Cunha, diretor de Relações Institucionais do Ibravin. Falando em Ibravin, Ibravin foi um instrumento muito importante e na verdade, ele tem a sua atuação basicamente no Rio Grande do Sul, né? Mas ele também dá um apoio a outros estados também. Sem dúvida, né? Quando se trabalha na promoção do vinho, nós não elegemos vinhos do Brasil como promoção, né? Então está aberto, inclusive, para as vinícolas de outros estados, né? Quando se trabalha também a questão de legislação, de atualização, etc., tal, se trabalha e o benefício é para todo mundo, né? Então isso, claro, né? E o estado do Rio Grande do Sul tem essa visão, quando se criou o Ibravin, eu acho que ele estava com base no Rio Grande do Sul, com sede em Bento Gonçalves, mas com uma visão de ter uma política nacional para a vitivinicultura, que ainda se constrói, ainda falta alguns elementos para isso, mas está trabalhando, né? Afonso, acho que é importante também nessa qualificação, a gente citar aí a Associação Brasileira de Enologia, que eu acho que é a Escola de Enologia e depois a Associação dos Enólogos. A entidade dos enólogos. Que criou um dos maiores eventos no mundo, né, que é a Avaliação Nacional de Vinhos, que há 25 anos já acontece todos os anos, e que tem sido, que no começo serve como um parâmetro para que um enólogo experimentasse o vinho do outro, do seu, entre aspas, concorrente, né? Mas que é, na verdade, um parceiro. E aí isso acaba desenvolvendo e hoje é um grande evento, na verdade, né? São quantas pessoas que se reúnem aí? Era o último sábado de setembro. De setembro. Então, são mais de uma centena de enólogos que, na fase inicial, fazem todas as avaliações de degustação para selecionar 16 vinhos. Não significa que sejam os melhores, mas são 16 vinhos representativos daquela safra, da safra do ano, na verdade, né? Então, em setembro, no último fim de semana, no último sábado de setembro, se experimenta os vinhos da safra colhida em fevereiro, março, abril, né? E a degustação sempre às cegas. Às cegas. Não se sabe quem é. E aí os 16 vinhos selecionados vão para a degustação em público, com mais de 800 pessoas. A grande maioria compra seu ingresso, que é disputado. Quando o ingresso é colocado à venda pela internet, ele logo
em algumas horas se esgota, né, porque há uma procura muito grande, e é um evento muito bem organizado, e eu acho que hoje é um evento referencial para demonstrar a qualidade, na Duas verdade, vezes né? ele foi também... Concomitante em outros espaços, em São Paulo e Curitiba, né? Exatamente, né? Depois, por questões de transmissão e tudo, até pelo custo um pouquinho, acabou não sendo realizado. Mas é um evento que ele evoluiu e hoje ele é bem representativo. E junto com isso, os concursos, né, Afonso? Né? Eu acho que o próprio Brasil realiza hoje, através da ABS, os concursos, mas através também da ABE, que organizou, ela que organiza ainda hoje a seleção, a inscrição para que as vinícolas possam estar presentes em concursos mundiais de vinhos, né? Inclusive na França. Na França, que onde tivemos várias... questão, né? Inclusive na França, claro. Então, hoje a qualidade do vinho também se resgata a partir dessa participação nos concursos, né? Onde os vinhos são aprovados sem saber a origem, sem saber... Isso que é importante, que é, gente. Claro. E quando está às cegas... Os né? jurados, digamos, da França, são maiores especialistas, do mundo vão lá, todo, né? Eles não sabem que tem vinho brasileiro. Claro, é isso aí. Então, eles são separados por tipos de vinho, né? Sim. Tintos, mais velhos ou mais jovens, ou brancos, etc. Mas não se tem mais informações. E são provados às cegas e pontuados, né? Eu mesmo já participei como avaliador também, né? E a gente percebe o quanto difícil é isso, na verdade, né? E como a gente pode se enganar redondamente, às vezes pensando que um vinho é determinado da região e é de outra região, e assim por diante. Então, claro como que também há diferença de jurados, um dá nota 70, outro dá nota 90. Mas isso é eliminado porque se elimina a nota mais alta ou a nota mais baixa. Sim, geralmente. Só para dizer que a degustação, claro, a questão da degustação... Ela tem uma certa subjetividade, sim, mas tem muito treinamento, né, Afonso? Sim, claro. Você mesmo como avaliador sabe que a textura, né? A acidez, a doçura do vinho, a alcoolicidade, o teor alcoólico, tudo isso você já percebe colocando na boca, né? Então o aspecto visual do vinho vai dizer muita coisa, né? Que idade ele tem, se ele é jovem, se não é. A intensidade de cor, às vezes, te diz qual é provavelmente a variedade de uva que ele está aí também. Então, você consegue ter muitas informações que vai processando aí no seu hardware, né? Com o apoio do Ibravin, etc., nós estamos hoje em muitos países do mundo. Quais são onde é que o vinho entra mais? Né? Eu diria apoio do Ibravin, da Apex, né? Da Apex, claro. Né? Do Ministério das Relações Exteriores, que no começo quase não havia uma resistência em 2003, 2004, quando fizemos uma primeira degustação em Brasília, Afonso, não havia nem muita gente que queria participar, né? Porque imagina, vinho brasileiro não era nem tudo mais. Sim. Hoje há uma inversão, os embaixadores de diversos países, diversos embaixadores do Brasil em diversos países lá fora são divulgadores do vinho brasileiro. Oferecem nas suas recepções. Oferecem nas recepções, né? Tudo isso, e fornecem informações de mercado, tudo isso para poder... Mas a Apex também tem sido muito forte nesse sentido. E os nossos países-alvo, então, é os Estados Unidos, né, a Inglaterra e a China também. Embora a China é complexo, né, porque lá você tem que ter grandes volumes, tudo isso, mas tem um mercado, né, de vinhos de alta qualidade que a gente entra em disputa nesse mercado lá também. Então, nós conseguimos colocar vinhos de boa qualidade, inclusive na China, né. O suco de uva cresceu muito, né, Afonso? Isso. Estamos agora, por exemplo, Portugal está importando, que a União Europeia, os europeus quase não consomem suco a não ser o de laranja. Então, e ainda assim, alguma coisa de maçã e tal. E agora começa a se entrar com o suco de uva, né? Que é diferente, né? Porque, nesse caso, nós produzimos com as uvas híbridas americanas, com a Isabel, a Bordeaux, né? A Concord, né? Que eram considerados o patinho feio da vitivinicultura, né? Era o vinho de garrafão. É o vinho de garrafão que não tinha... Pelo contrário, né? Hoje, eu sustento que se faz bons vinhos com a uva Isabel também, né? O próprio professor Firmino agora lançou um livro resgatando a história da uva Isabel, né? Então, claro, ele não vai ter a evolução que outros vinhos, um vinho de híbridas americanas fica no aroma primário.
ele não evolui para aromas secundários ou terciários como os outros vinhos. Mas isso a gente sabe. Parte dessas uvas foi para hoje suco. Mais de 50% dessas uvas, que antes se fazia somente os vinhos considerados comuns, na verdade, hoje está indo para o suco de uva. Então isso foi uma revolução mercadológica muito forte, né? Deu sustento, inclusive, a muitas famílias de produtores que continuam produzindo as variedades americanas, né? E com isso ganhamos mercado, ganhamos o suco integral, por exemplo, hoje, né, de 100% uva, é um produto fantástico. Já atingimos nesse ano agora, o ano passado, 130 milhões de litros. Quer dizer, é um volume muito grande, né, de comercialização. Então, talvez para o consumidor precisa ter em conta o que é o suco integral. O suco integral e o néctar, que são diferentes produtos, né? O néctar de uva tem 50% de uva, né, que geralmente o néctar vem na caixinha em embalagem de Tetra Pak, né? Sim. Então, mas enquanto que o integral é a fruta, a uva processada durante a safra, onde se guarda ou se engarrafa imediatamente o suco da uva, sem adição de açúcar, sem adição de conservantes, nem de nenhum outro tipo aditivo, né? Então, com isso se consegue o suco integral. Daí a integralidade dele está presente. Mas o grande desbravador do mercado internacional, assim, a imagem do Brasil é o espumante. Sem dúvida. Eu acho que foi acertada uma decisão que o setor, o ano passado, construiu no sentido de nos promovermos lá fora como um novo espumante no mundo do vinho. Entendeu? Então essa é a nossa mensagem, que a partir no final do ano passado e desse ano, inclusive na feira, na Provine, que hoje é a maior feira mais importante de vinhos no mundo, é a Provine, na Alemanha, né, em Düsseldorf, né, que acontece sempre em março, nós fomos com essa roupagem, como um novo espumante, um espumante do novo mundo do vinho, na verdade. Será que dá para dizer que melhor do que nosso espumante é o champanhe francês? E a cava espanhola? Eu não diria, eu acho que nós temos bons produtos, né? Dizer melhor é sempre relativo, né, sim. Afonso? Mas na América Latina eu diria assim, né? Olha, enquanto tem 30 ou 40 países bons produtores de vinhos, de um modo geral, tu tem apenas 4 ou 5 bons produtores de espumantes. E nós estamos nesses 4 ou 5, né? Então aí os produtos de referência então é o champanhe, a cava espanhola, o prosecco italiano, e eu tenho dúvida nenhuma, embora o prosecco tem diferentes produtos, né? Produtos mais simples e produtos bem elaborados também de alta qualidade. Então, no champanhe tu tem uma qualidade média alta sempre, né? Já no prosecco tu tem produtos mais baratos de entrada, de 2 euros ao litro, como tu tem de 20 euros, na verdade, né? Então nós conseguimos nos posicionar numa fatia intermediária, não sendo nem o produto mais barato nem o mais caro, mas num produto que vem crescendo mundialmente, porque há 10 anos atrás os vinhos espumantes, né, vinhos com borbulha, representavam 4% do mercado mundial. E eles hoje representam 7% do mercado mundial. Sim, então quase dobrou em pouco mais de 10 anos. Isso foi uma estatística, inclusive, que a OIV apresentou quando realizamos o congresso da OIV aqui no Brasil, né, porque focando exatamente esse crescimento do produto dos vinhos espumantes, né. Então, nessa esteira, nesse crescimento, é que nós também estamos promovendo muito fortemente o produto vinho espumante do Brasil e particularmente do Rio Grande do Sul e da Serra Gaúcha, né, Afonso? Aí, terminou a nossa história. Uma pena, né? Porque teríamos mais assuntos para conversar. Com certeza. Quero agradecer a tua presença aqui, vindo de Eu que interior, sou agradecido. Serra Gaúcha, e de modo especial a audiência deste programa. Prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até lá.